Graças a Deus, aleluia. É bom estarmos aqui. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor, temos um pedido de oração, que é a Nazaré, que pede pela sua mãe, que vai se deslocar para Londres. Então pede orações por ela. E ao mesmo tempo nós vamos orar também por, vejo que hoje faltam aqui muitos irmãos e que não sei se é por questões de saúde, se é por qualquer outra situação. Então eu peço para ficarmos em pé. Talvez cada irmão tenha consciência de alguém que está faltando, que costuma estar próximo de si, mas que hoje está faltando. Ore por essa pessoa que tomou consciência que ela está faltando hoje no culto. Está bem? Cada irmão tem alguma noção de alguém que deveria estar por aí nas proximidades, mas não está. Então faça um pedido de ajuda, de bênção para esse irmão que está faltando hoje no culto. Querido Pai, nós estamos na Tua presença, nós agradecemos a Tua graça, agradecemos o que Tens feito por nós, Senhor, agradecemos por estarmos presentes neste culto, Senhor, saboreando a Tua presença, também os cânticos que são entoados em louvor ao Teu nome, que nos inspiram, Senhor, que nos trazem, Senhor, uma sensação de conforto, e também, Senhor, da Tua presença consoladora. Nós Te agradecemos, ó Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que já ouvimos e ainda vamos ouvir, Senhor. Deus vem nos abençoar, guardar, ajudar, falar o nosso coração de uma maneira maravilhosa. Oramos também, Senhor, pela mãe da Nazaré, Senhor, para que Tu abençoes a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, por todos aqueles irmãos que hoje faltam aqui, Senhor. Tu sabes as razões, os motivos porque estão faltando no culto, Senhor. Deus, toca as suas vidas, abençoa, em nome de Jesus, especialmente aqueles que são novos na fé ainda, que o inimigo tem, Senhor, intentos de impedir, Senhor, que prossigam nos Teus caminhos, na Tua obra, na escolha que fizeram. Deus, concede vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, e nós Te agradecemos para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor. Amém, amém, amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. No versículo 30. Salmo 119, versículo 30. E vamos ler todos juntos o que diz este versículo. Diz assim, todos juntos: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os Teus juízos. Outra vez, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os Teus juízos. Amém. Que Deus abençoe a Sua palavra nos nossos corações. Podemos ficar assentados. Glória a Deus. Temos aqui um testemunho de alguém que fez uma escolha, um propósito no seu coração, uma opção que ele tomou na sua vida, e a sua escolha foi esta que está aqui, que ele procurou transmitir às gerações futuras a sua escolha, para que pudesse ajudar outros também que viessem a ler, a conhecer a escolha que ele tomou. Não sabemos quem foi, sabemos é que ficou registado num dos salmos mais longos da Bíblia, o maior salmo da Bíblia. E assim ficou para as gerações futuras a escolha que este homem tomou na sua vida. Glória a Deus. E isto pode também nos inspirar a nós, que todos os dias nós fazemos escolhas, desde que nós temos consciência de nós mesmos, nós escolhemos, nós estamos optando, nós estamos tomando decisões, nós estamos fazendo seleções
e optando por algo que pode ser benéfico ou pode não ser benéfico, mas nós temos que fazer opções, somos seres racionais, somos seres com capacidade de ajuizar as coisas e seres que tomamos decisões na nossa vida, independentemente das consequências que elas possam vir a exercer na vida de cada um de nós. Verdade o que eu estou a dizer? Todos nós temos capacidade e temos exercido essa capacidade ao longo da nossa vida, especialmente depois que nós nos tornamos adultos, que nós nos tornamos de maior idade, nós tomamos responsabilidade pela nossa vida, nós tomamos as nossas próprias decisões, isto é, vamos aumentando, vamos alargando a área da nossa decisão, a capacidade de decidir e a liberdade para decidir. Porque desde que nós somos crianças, nós começamos a escolher. Mas, meus irmãos, há escolhas que são favoráveis, escolhas que são boas e há escolhas que não são muito boas. Há escolhas que nós fizemos, que nós optamos, que talvez logo a seguir nós nos arrependemos delas e vimos que foram coisas erradas que nós fizemos. Mas há outras que nós escolhemos e nós acabamos por testar, por chegar à conclusão que foram boas escolhas na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim, todos nós temos capacidade de escolher. Deus nos constituiu com capacidade de escolher. E isso é uma das coisas que são dadas e que pertencem ao género humano, é a capacidade de escolha. Capacidade porquê? Porque tem juízo, tem inteligência, tem capacidade de análise, e porque tem capacidade de análise, tem capacidade de optar por aquilo que vê que é bom ou não bom, ou melhor ou pior, então tem capacidade de analisar. Assim, ele pode escolher. Depois, foi-nos concedido por Deus a liberdade para escolher. E isso é uma das coisas que nós devemos ter em mente, é que ninguém pode tirar a nossa capacidade, claro, sempre limitada, em muitos aspectos, sempre limitada. Nós não podemos decidir fazer tudo o que queremos e nos apetece. As nossas liberdades têm limites. Ninguém pode escolher fazer tudo, nem o que quer, em tudo, em todas as áreas. Temos compromissos sociais, temos princípios que regem a vida, temos parâmetros que regem a sociedade que não podemos ultrapassar. Temos parâmetros que regem a vida da família, não podem ser ultrapassados. O respeito uns pelos outros não podem ser ultrapassados. E então, no trabalho também, nós não podemos fazer tudo o que queremos. Somos seres livres, mas livres para fazer determinadas coisas que estão consignadas e que não podemos nos desviar delas. Claro, não é assim. No entanto, mesmo assim, podemos escolher ser rebeldes, podemos escolher não fazer o que nos é mandado, podemos escolher isso. Só que as consequências também não podemos evitá-las. Se nós, num local de trabalho, escolhermos fazer o que queremos, o patrão também pode tomar a opção de fazer o que quer e de nos mandar embora. Verdade? O que eu estou a dizer? Pode, sim senhor. No entanto, temos capacidade de escolha, no entanto, temos que analisar o que escolhemos, se é próprio, se é adequado, se é no tempo certo e se é devido ou permitido fazer essas escolhas. Então, temos que analisar tudo muito bem. Depois, nós não nos podemos livrar da nossa responsabilidade de escolha. Nós temos que assumir as responsabilidades por aquilo que escolhemos. Há pessoas que fazem coisas e que depois atribuem a culpa aos outros. Não é verdade? Ou às circunstâncias, ou mais isto, ou mais aquilo, ou mais aquilo outro. Por muito que as circunstâncias nos apertem, por muito que as outras pessoas exerçam influência sobre nós, por muito que, por vezes, não tenhamos a capacidade de raciocínio que possa nos levar a uma escolha ajuizada, no entanto, quando escolhemos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, a não ser que seja realmente justificado, seja testado, que nós não estávamos nas nossas faculdades normais. Verdade o que estou a dizer? Há pessoas que são ilibadas de culpa porque foi realmente provado que não estavam nas suas capacidades normais para tomar decisões. Então,
tal como às vezes uma pessoa idosa que já perdeu as suas faculdades, não está nas suas faculdades mentais em boas condições, e ela é levada a fazer coisas influenciada por outras pessoas, se for provado que realmente fez sem ter capacidades de o decidir, então ela não é culpada e as coisas que ela fez ou se comprometeu a fazer podem ser anuladas, porque essa pessoa pode ter sido usada, pode ter sido levada a fazer coisas que não tinha capacidade para as fazer. Muito bem, mas as consequências feitas com a nossa lucidez, com a nossa análise, com a nossa capacidade e que decidimos por nós mesmos, nós não podemos evitar as consequências das nossas escolhas, ou boas ou más. Nós não podemos evitar que venham as consequências. Isto é, que o resultado das nossas escolhas recaiam sobre nós. Portanto, nós somos seres que temos grandes privilégios, mas também temos grandes responsabilidades na nossa vida. Verdade o que eu estou a dizer? Temos grandes privilégios que Deus nos concedeu, que são inerentes à criação de Deus. Deus não é um Deus de formação de robôs, nem de situações ou de pessoas ou de seres que tenham que obrigatoriamente fazer o que Ele quer, mas Ele criou-nos com a liberdade de escolher, capacidade de escolha, e assim Deus criou uma criação livre, mas responsável. Isto é, como foi criado com essa liberdade e com esse privilégio, também lhe foi incutida a responsabilidade e as consequências das suas escolhas. Portanto, escolhas são coisas muito importantes na vida. Verdade? Escolhas são muito importantes. Não escolha alguma coisa de ânimo leve, nem apenas por o que outra pessoa diz, nem porque outra pessoa acha que deve ser assim, e que quer envolver a sua ou a minha vida e levar-me a tomar decisões e escolher. Tenha cuidado, porque não vai ser o outro o responsável. Você vai ser o responsável pelas consequências e pelas escolhas, e por isso ninguém pode tirar a culpa ou a responsabilidade das consequências da escolha. Muito bem. A coragem de certas escolhas, ao contrário, ir ao sabor da corrente. Isto é, coragem de tomar certas escolhas ou certas decisões, muitas vezes, ao contrário do sabor da corrente. Nem sempre é fácil fazer decisões, tomar decisões, quando a opinião de certas pessoas ou a influência corrente é numa certa direção e a pessoa escolher não ir nessa direção. Há uma influência muito forte, na verdade, muitas vezes. Mas, vou dizer que, como pessoas autónomas e livres, nós devemos sempre procurar escolher em consciência, na consciência que temos, para podermos assim tomar e ser responsáveis exatamente pelas escolhas que tomamos. É necessário que nós optemos, no caso, quando falamos das coisas espirituais, quando nós falamos das decisões que não são apenas relacionadas com as coisas desta vida, que nós tomemos as decisões mesmo certas, porque as coisas desta vida são coisas que se podem remediar, talvez ultrapassar e não ter consequências eternas em certas escolhas que se tomam nesta vida. Mas há escolhas, e muito em especial as escolhas que têm a ver com o nosso destino eterno, que então serão fatais e essas escolhas terão repercussões eternas. Quando este homem fala, escolhi o caminho da verdade, não é apenas uma verdade entre outras. É a verdade de Deus, a verdade espiritual, a verdade que pode trazer conhecimento, segurança, paz ao coração e nos libertar verdadeiramente.
Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga comigo outra vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, é esta verdade que Jesus está a falar, que este homem procurou, escolheu, deu lugar na sua vida e se propôs seguir. Foi a verdade que liberta mesmo da ignorância da vida acerca de Deus, acerca das coisas espirituais, acerca dos caminhos de Deus. Então, é essa verdade que nós precisamos tomar em atenção para nós podermos escolher a verdade e não apenas uma verdade, mas a verdade que liberta. Glória a Deus. Nós vemos que essa verdade está centrada e é personalizada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor dito, Deus é a verdade. Amém? Possam ouvir o amém da parte dos irmãos? Deus é a verdade. Deus é a origem. Deus é a origem e de onde emana toda a verdade que pode ser conhecida. Existe engano, existe mentira, existe falsidade, existe ilusão, existe coisas que não têm nada a ver com a verdade. Essas coisas têm outra procedência. Quando nós estamos falando da verdade, é a verdade que emana de Deus, a verdade que é o próprio Deus e que se manifestou e veio a este mundo para nos conduzir, para nos ajudar, para nos libertar do engano, da mentira e da falsidade. Muitas pessoas pensam que na religião é tudo verdade. Enganam-se. Não é tudo verdade. A religião há muitas áreas religiosas, muitas crenças religiosas. Muitas pessoas pensam que isso é tudo mesmo, que tudo vai dar ao mesmo lugar, todos os caminhos vão dar a Roma, como se costuma dizer. E para, talvez, colocar de uma maneira mais objetiva, pensam que todos os caminhos vão dar a Deus, todos os caminhos vão dar ao céu. Mas enganam-se, não é assim. Só há um caminho que vai dar a Deus, o Pai, e ao céu, e que nos abriu as portas do céu, e que é uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não há vários caminhos, não há várias religiões que nos podem levar para o céu. Só há uma religião, um caminho, uma verdade que nos pode levar ao céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Escolhas. Queria usar 2 exemplos, para não ser assim muito longo. 2 exemplos de escolhas. Já temos aqui um, mas mais concretamente vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 19. Lucas capítulo 12, versículo 19. E esta passagem bíblica que nós vamos agora ler fala acerca de um rico insensato. Disse-lhe um homem da multidão, disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolhei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma,
e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então aqui temos um homem que tomou uma escolha também, fez uma escolha. E esta escolha foi uma escolha que, no ponto de vista divino, foi uma escolha louca. E qual foi a escolha que ele fez? A escolha foi quando a sua fazenda produziu muito, então ele derribou, fez outros maiores, e agora a escolha dele, depois de tudo isso, foi: come, bebe, folga e goza a vida. Descansa, goza a vida. Tens em depósito para muitos anos, não é? Portanto, muitos bens, muitas coisas, come, bebe, folga, diverte e pronto. E assim estás com a tua vida na maior, como costumam dizer por aí. Na maior. Mas o problema é assim, é que este homem escolheu apenas gozar a vida presente. Escolheu apenas se dedicar e desfrutar da vida do dia a dia, a vida presente, a vida que vai terminar. É a vida que tem fim, a vida que não tem duração eterna. Então, ele podia ter estes bens todos, no entanto escolher, em vez de ficar desfrutando apenas as coisas da vida, colocar o que tinha, ou a sua vida, e colocar Deus em primeiro lugar. Podia ter feito isso, mas não fez. Não fez. Então, porque não fez, e apenas se lembrou das coisas relacionadas com o corpo, e não com a alma, a parte eterna do nosso ser. O corpo é a parte finita, é a parte que tem uma duração de vida muito limitada, e nós vamos viver neste corpo apenas alguns anos, não é? Que entre os 10 minutos depois de nascer até aos 100 anos tem este intervalo, mais ou menos, não é? Que é para não dizer 4 ou 5 segundos depois de nascer, não é? Tem todo este espaço para viver, que pode ser mais comprido ou mais curto, pode morrer ao nascer, logo. Pode ter 10 minutos de vida, pode ter 1 hora, pode ter dias, pode ter meses, não é? Então nunca sabe qual é a duração de uma vida. Contudo, aí nessa idade não se preocupe. Não se preocupe, porque nessa idade não tem capacidade de escolha, logo não tem responsabilidade por ter nascido, nem por alguma ação, nem por alguma atitude que tomou. Não, nessa idade não tem responsabilidade. Então, deixe isso nas mãos de Deus, Deus sabe resolver muito bem essas situações. Mas a partir da idade da consciência e da idade em que começa a ter escolhas e a sentir as consequências das suas escolhas, então, a partir daí, a pessoa fica responsabilizada pelos seus atos. Assim, este homem escolheu apenas as coisas que diz respeito ao corpo e não ao que diz respeito à alma, que tem um princípio, mas não tem um fim, que vai para lá desta vida, que se projeta para a eternidade. E assim, este homem apenas se lembrou das coisas da vida relacionadas com o seu corpo. Come, bebe, folga, descansa, não é? Diverte. Coisas relacionadas com o seu bem-estar físico e emocional, enfim, as coisas daqui. Mas não se importou com a sua alma, o seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus. Este homem diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele não enriqueceu, ele não procurou conhecer, ele não procurou viver a sua vida com Deus, ele não procurou andar nos caminhos de Deus, ele não escolheu o caminho da verdade para ser liberto, para ter uma riqueza, para ter um futuro. Não se lembrou, não escolheu o caminho da verdade. Então, porque ele escolheu e disse à alma: tens todos estes bens aqui, descansa, come, bebe e folga. Nessa noite, Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Aqui está
um pormenor interessante. O homem pensava que ia viver muitos dias, no entanto morreu naquela noite. Esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Quem sabe a duração da sua vida? Quem está aqui que sabe qual é o dia que vai morrer? Vamos lá, fazer aqui um teste. Quem sabe qual é o dia que vai morrer dos que estão aqui? Quer arriscar? Se calhar nem quer pensar. Não é? Nem quer pensar nisso. Porque as pessoas, começamos assim a falar de que um dia nós temos que morrer. E a pessoa olha e diz, não me fale nisso, que só de falar nisso eu fico mal disposta. Só de falar no assunto fica mal disposto. Quanto mais pensar no dia em que vai morrer, no dia em que vai dar o último sopro, no dia em que o seu corpo vai entrar no caixão, no dia em que vai estar lá com alguém, depois a fazer um discurso e a despedir-se toda a gente, a chorarem e zumba, lá para dentro do sepulcro. E a pensar que está dentro daquele caixão. Então, isso é coisa que ninguém quer pensar. Ninguém quer. Mas olhe, depois que nasceu, o mais certo é, ou o mais provável, tem 99,9% e se não for crente, tem 100% de certeza que vai lá parar. Não é? 100% de certeza. O crente ainda tem um vislumbre de que Jesus vai voltar e que vai subir com Jesus para o céu. O seu corpo vai ser transformado. Amém? Ainda tem uma esperança diferente. Não é a morte, é a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantos é que têm esta esperança? Amém? Então, não se veja dentro de um caixão. Veja-se a ser transformado e a subir para encontrar-se com Jesus na glória e viver com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. Esta é a esperança da igreja. A esperança da igreja não é um caixão. A esperança da igreja é ir com Jesus e estar com Jesus e viver com Jesus para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se, entretanto, a nossa vida passar e a vida terminar aqui, Jesus ainda não veio, não se preocupe. O seu corpo poderá ir para a sepultura e o meu. Mas quando Jesus voltar, ele será ressuscitado, transformado e recebido agora com um corpo novo e serviremos para sempre ao Senhor. Um corpo cheio de glória, um corpo espiritual, um corpo cheio de vida, um corpo eterno. Graças a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, este homem escolheu as coisas da vida. Viver na base física, na base do seu corpo, dos desejos do seu corpo e viverem nessa base. Então essa base é uma base finita, é uma base que termina rapidamente. E que é também muito imprevista. Mas é imprevista e por isso este homem, naquela própria noite, terminou. Quantas pessoas há que, de um momento no abrir e fechar de olhos, ou num instante, elas vão, deitam-se e já não acordam, ou estão de pé e caem para o lado e acabou-se? Nunca ouviu nenhuma história dessas? Quantos aqui é que já ouviram ou até presenciaram alguma história dessas? Quantos aqui é que já? Que uma pessoa estava ali, de repente, caiu e morreu. Quantos é que já ouviram? Alguns só abanam a cabeça. Eu estou assim fazendo a mão, é para levantar a mão. Quem é que já ouviu uma história dessas? Já ouviram. Alguns parece que não. Se calhar não pertencem, não estão muito bem informados aqui das coisas. Mas pessoas morreram assim, de repente. Quando chegou alguém, já estavam mortos. Já não houve nada a fazer. Então a vida é imprevisível, ou a morte, melhor dito, é imprevisível e, portanto, pode chegar a qualquer momento. No entanto, quem escolheu colocar a verdade no seu coração, o caminho da verdade, quem escolheu Deus, quem escolheu estar com a sua vida em ordem com Deus, quem escolheu ter Jesus na sua vida, quem escolheu arrepender-se dos seus pecados, quem escolheu acertar a sua vida com Deus, essa pessoa pode chegar à morte a qualquer momento, que ele está preparado para se encontrar com Deus, para partir desta vida, para terminar a sua vida aqui
E isso é coisa que não tem preço, não se compra com dinheiro. Amém? Nem com fama, nem de qualquer outra maneira. E isso adquire-se apenas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, este aqui, quem sabe, se não temos este homem no capítulo 17 de Lucas. 16, 19. Não é assim? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Será o mesmo? Será o mesmo? O homem que tomou aquela escolha. Agora veja, mais adiante. E aconteceu, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Não sabemos se é o mesmo homem, mas pelo menos mais ou menos as características ou assim da vida não está muito longe. E diz, e no Hades ergueu os seus olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Pois a decisão foi, descansa, folga, come, bebe. Então diz que agora este é consolado e tu és atormentado, por causa das escolhas feitas em vida. Por causa das escolhas feitas em vida. Muito bem. Se não for o mesmo, também não interessa. O destino é o mesmo. Então, vemos outra situação. Foi um homem que não tinha já qualquer esperança na vida. Que estava... Não vou referir-me a esse. Vou-me referir a outro rico também. Já agora que estamos a falar de gente rica, não é? Vou falar de outro. Zaqueu, Lucas 19, 1 a 10. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Também um homem, que neste caso era rico, tinha bens, mas tomou a escolha certa, fez a escolha certa. Amém? Não fez escolhas erradas. Houve um tempo da sua vida que ele andou fazendo escolhas erradas, mas depois mudou de atitude. Mudou de atitude. Então vamos ver o que é que diz. E Jesus, tendo entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Glória a Deus. Então temos aqui outro exemplo de escolhas, que totalmente diferente dos outros. O outro foi comer, beber, folgar e usar a sua riqueza apenas para si mesmos e para o seu gozo pessoal, e não se lembraram de Deus, das coisas de Deus, nem da verdade, nem de salvação. Eles pensaram que a vida se resumia apenas às coisas desta vida. Mas vemos ali pelo exemplo de que o homem rico escolheu comer e beber, mas depois veio o dia que morreu. E depois, onde é que ele se encontrou? Encontrou-se no Hades, ou seja, no inferno. E aí ele estava em tormentos. Agora ele estava numa situação crítica, uma situação aflitiva, uma situação miserável. E agora não podia mais mudar a sua situação. Mas vemos que há um homem que podia ter tomado a mesma atitude, podia ter comido e bebido, gozar
dos seus bens, da sua riqueza, e não se preocupar mais com a sua alma, nem com Deus, nem com coisa nenhuma. Viver apenas aqui para a vida presente. Mas agora, vemos aqui que este homem Zaqueu procurou saber quem era Jesus. Ele não estava satisfeito na sua riqueza, ele não estava confiando na sua riqueza, ele não se sentia plenamente realizado na sua riqueza, ele tinha consciência que a sua riqueza não ia durar para sempre, ou melhor, ele não ia durar na sua riqueza para sempre também. Então, ele procurou algo mais sólido, algo mais durável, algo que pudesse trazer satisfação à sua vida. E ele procurou saber quem era Jesus. Ele tinha interesse pelas coisas de Deus. Ele tinha interesse em alguma coisa mais para além das coisas desta vida. E assim, quando ele procurou ver quem era Jesus e colocado numa posição assim meio exposta ou meio incômoda, Jesus atentou para o desejo do coração daquele homem. E Jesus, ao passar por aquele lugar e ao saber que aquele homem estava ali, ele se voltou para ele e abriu a sua boca e chamou Zaqueu e disse: convinha, era necessário ir à sua casa. E a atitude que ele tomou foi extraordinária. Foi uma atitude extraordinária. São as atitudes que agradam a Deus. Quantos é que concordam comigo? A atitude que agrada a Deus. Amém? Atitudes que agradam a Deus. Pode apontar aí e fazer um discurso acerca disso. Atitudes que agradam a Deus. Esta foi uma delas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que este homem tomou a atitude certa. Desceu, recebeu e fê-lo gostoso. Amém? Não fez com tristeza, não fez forçado, não fez de má vontade, não fez assim como quem não quer a coisa, assim, indiferente. Não, ele fez gostoso, fez com muita alegria. Ele disse: foi um privilégio que me é dado hoje de receber Jesus à minha casa. Fez uma festa, convidou Jesus, seus discípulos, entraram todos e foi uma festa na sua casa naquele dia. Mandou pôr a mesa, comida e se alegraram naquele dia. Mas no meio da festa, ele disse: eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de atitude. Eu vou mudar o meu modo de viver aqui na terra. Glória a Deus. Vou mudar o meu modo de viver. Ele disse: eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. A partir de agora, eu vou ter uma atitude diferente na vida. E Jesus disse uma coisa que só pode dizer quem toma a mesma atitude. Ou uma atitude semelhante, enquadrado dentro da circunstância da sua própria vida, da sua própria consciência, do seu próprio viver. Jesus disse àquele homem: hoje veio a salvação em esta casa. É a coisa melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa, é a salvação entrar nessa casa, nessa vida, na vida dessa pessoa. Amém? É a coisa melhor que pode acontecer. Quantos é que estão satisfeitos por um dia também ter recebido a salvação? Terem sido salvos, terem dado lugar a Jesus, terem dado Jesus entrar na sua vida, ou receberam gostosos na sua vida, perceberam que andavam mal e quiseram agora endireitar a sua vida com Deus. Isso é a coisa mais maravilhosa que nos pode acontecer. É verdade que há muitos impedimentos, há muitas coisas que nos querem atrapalhar, há muitas coisas que se querem opor, fazer barreira para nós não tomarmos essa atitude. Mas essa é a única atitude que agrada a Deus. Você pode fazer muitas boas obras, pode ser uma pessoa excelente, uma pessoa agradável, uma pessoa de boas maneiras, uma pessoa de um caráter, até pode ser uma pessoa honesta, mas se você não receber Jesus gostoso na sua vida, nunca tomará a atitude que agrada a Deus. A única atitude que agrada a Deus, ou a atitude que faz com que as outras atitudes comecem a agradar a Deus verdadeiramente, é colocar Jesus no centro da nossa vida. Amém? Colocar Jesus no centro da nossa vida. Então isso vai mudar. Deus vai se agradar. Deus vai ficar com um coração agradado de cada um de nós. E a partir dali, as nossas atitudes feitas com o objetivo de agradar a Deus, elas vão ser agradáveis a Deus. Deus vai se agradar então da nossa vida. Por quê? Porque nós nos agradamos do Filho dele. Eu tenho 2 filhos.
que se alguém tomar uma atitude de rejeição em relação a algum deles, se alguém os magoar, se alguém cometer injustiças, isso vai me afetar a mim também. Verdade? Vai me afetar. Claro que eu vou ter sempre a capacidade de perdoar, mas não vou dizer que gosto, que me agradou, mas vou ter a capacidade de perdoar a quem ofender, ou maltratar, ou fazer qualquer coisa relacionada com o filho meu. Mas que isso vai-me desagradar, vai-me desagradar. Se ele chegar a um lugar, for anunciado e ninguém o receber, for ignorado, e ninguém lhe ligar, ninguém não tem interesse nenhum por ele, eu vou ficar desagradado. Verdade? Estão a perceber? Vocês estão a sentir o mesmo que eu sinto, a ver o mesmo que eu vejo? Agora ponha-se no ponto de vista de Deus. O seu Filho amado foi enviado, morreu por nós, deu a sua vida para nos salvar, ressuscitou, subiu para o céu, está vivo, mandou anunciar o seu nome em todo lugar, para todo aquele que nele crer, o aceitar, tenha a vida eterna. Se ele for ignorado, se ele for rejeitado, se ele for colocado de parte, se ele for até maltratado o nome dele, diga-me, o coração do Pai vai ficar indignado, vai se agradar dessas atitudes? Como é que vai ficar? Só há uma atitude que agrada ao Pai, que agrada a Deus, é aceitar Jesus Cristo e aceitá-lo com agrado. Verdade o que estou a dizer? Aceitá-lo com agrado. Se você pode fazer uma análise, uma analogia com um filho seu, também pode, se o seu filho maltratado o atinge a si e vai fazer com que sinta bem ou sinta mal, agradado ou desagradado, pode transportar isso para o ponto de vista de Deus. Que o seu filho, se não for aceito, se for rejeitado, se não for reconhecido, isso vai desagradar a Deus. Mas este homem tomou uma atitude que agradou a Deus. Amém? Foi receber Jesus Cristo. Foi receber. Como o coração do Pai ficou satisfeito. Por alguém na terra aceitar, levar Jesus para a sua casa, tê-lo em conta, ter um prazer enorme de o receber na sua casa. Jesus disse, a salvação veio a esta casa. Amém? A salvação veio a esta casa. Aquela pessoa foi salva pela sua atitude para com Jesus e por causa da atitude de mudar de vida, aquela pessoa foi salva. Isto pode acontecer consigo, comigo, com qualquer pessoa. Amém? Pode acontecer com todas as pessoas que existem ao cimo deste planeta. Todas as pessoas que tomarem a atitude de se agradarem, de receberem, de reconhecer Jesus na sua vida, o Pai no céu se agrada e a salvação entra na vida dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem que nós tomamos escolhas. Escolhas que podem agradar a Deus ou escolhas que podem desagradar. As consequências das nossas escolhas não podemos evitar. O rico não evitou. Se for o mesmo, veja bem, ele escolheu colocar Deus de parte e viver a escolha desta vida. Naquela noite pediram a sua alma, o seu corpo foi para a sepultura, a sua alma foi para o Hades e ali estava em tormentos. A sua escolha foi uma escolha que teve consequências desastrosas na sua vida, mas não só desastrosas, consequências eternas na sua vida. Mas este homem, Zaqueu, ele tomou uma atitude que teve consequências eternas na sua vida, mas consequências benéficas que duraram e estão durando. Eu tenho plena convicção que este homem deve ter sido fiel até o fim da sua vida. Com certeza. E que este homem está gozando a eternidade com Deus. A sua alma, quando ele morreu, não foi para o Hades. Como o outro rico, a sua alma foi para o Hades. Porquê? Porque ele deu lugar a Jesus na sua vida. Aquele dia foi um dia inesquecível para ele. Amém? Aquele foi um dia de viragem da sua vida. Foi um dia de mudança. Foi um dia de uma escolha certa para a sua vida. Então, meus irmãos,
Há escolhas certas, há escolhas erradas. Há escolhas nas coisas desta vida e há escolhas eternas. Nós iniciamos com o versículo: escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Há alguém que esteja aqui, que já tenha proposto seguir o caminho da verdade? Reforce esse propósito hoje mesmo. Ouviram o que eu disse? Reforce esse propósito hoje mesmo. Por que é que eu digo isto? Porque há muitas influências para enfraquecer o seu propósito de seguir a verdade. Há muitas influências ao nosso redor, desde o mundo espiritual, ao mundo social, ao mundo visível ao nosso redor, desde o mundo invisível até o mundo visível, há muitas influências negativas para enfraquecer o seu propósito de seguir a Deus. Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? Levanta a sua mão. Está a entender? Mas também já foi lido aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Diga comigo em voz alta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, tomem atenção ao que eu vou dizer. Tomem atenção ao que eu devo dizer. Deus é por nós se nós formos por Ele. Amém? Isto é, depois de termos o conhecimento da verdade, Deus é por nós se nós queremos que Ele seja por nós, e se nós queremos estar com Ele, e se nós queremos seguir o caminho da verdade, e renovamos esse propósito, o recebemos um dia e o renovamos na nossa vida. Certo o que eu estou a dizer? Mas se alguém está aqui que ainda não tomou uma decisão de seguir o caminho da verdade, dar lugar a Jesus Cristo e receber Jesus Cristo no seu coração, hoje é um dia oportuno para tomar esse propósito. Verdade o que eu estou a dizer? Entendemos o que eu estou a dizer? Há sempre um dia, e esse dia pode ser hoje. Há sempre uma oportunidade, ou pelo menos Deus lhe dá essa oportunidade hoje, se não a tomou antes. Hoje, porque o amanhã não está nas suas mãos nem nas minhas. Hoje é o dia da oportunidade. O presente que está em andamento. O nosso presente nunca está parado. O nosso presente está sempre em andamento. Quer você esteja sentado, quer esteja a dormir, o nosso presente está sempre em andamento. Porque o tempo não para. Amém? O tempo não para. Então, o presente em andamento, e que está aqui ouvindo a palavra de Deus, é o presente que Deus lhe está dando, a oportunidade de Deus para tomar uma atitude em relação a Deus. E mudar a sua situação. E mudar o seu estado. E mudar o seu destino eterno. Se a sua opção foi nas coisas desta vida, ou foi em coisas que não teve a ver com a verdade de Deus. Porque eu já disse, há muitas religiões, há muitas crenças, há muitas coisas. E se escolher a crença errada, se escolher o caminho errado, não for o caminho da verdade, você perdeu o seu tempo e o seu destino está arruinado. Está em risco. Mas o caminho da verdade, já disse, é Jesus. A escolha é Jesus. O caminho certo, a segurança está só em Jesus Cristo. Hoje pode recebê-lo, pode optar por Ele. E por isso nós vamos ficar de pé e vamos orar. E vamos orar, eu mencionei duas coisas. Os que já tomaram um dia o propósito de seguir o caminho da verdade, precisam reforçá-lo. E há pessoas aqui que têm a sua vida enfraquecida. A sua vida e o seu propósito está enfraquecido. E precisa ser renovado. Precisa ser renovado. Está ouvindo bem o que estou a dizer? Precisa ser renovado. E há outras pessoas que precisam tomar hoje o propósito de seguir o caminho da verdade. Isto é, dar lugar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos começar a orar. E enquanto estamos orando, e a nossa oração deve ser, porque se você perder o propósito, perde tudo. Portanto, a coisa mais importante é manter o propósito de seguir o caminho da verdade. Se o perder, você está arruinado. Pode ter outros propósitos, pode dizer assim, eu conheço, eu já li a Bíblia muitas vezes,
eu fui ao culto e um dia até aceitei Jesus, um dia até me propus, mas se perdeu o propósito, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, tem que manter o propósito de seguir a Deus. E se o propósito está enfraquecido, você sente que as suas forças estão reduzidas, que o seu propósito não está com aquela força, aquela dinâmica, aquela fortaleza que você precisa e que já viveu na sua vida, então, hoje, Deus quer ajudá-lo, Deus quer abençoá-lo, Deus quer renovar a sua vida, Deus quer renovar o seu propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, enquanto estamos orando, você pode deixar o seu lugar e vir aqui e dizer: Deus, eu quero renovar o meu propósito, a minha vida, fortalecê-la no Senhor, a minha firmeza, a minha direcionar as minhas forças até para seguir contigo até ao fim da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Comecemos a orar. Se você sentir necessidade de oração, em seu favor também, porque estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Estamos aqui para nos fortalecermos uns aos outros, porque nós somos seres que recebemos e damos. Acreditam no que eu estou a dizer? Nós recebemos e damos. Nós recebemos de Deus e podemos dar. Dai de graça que o de graça recebestes. Amém? E nós podemos comunicar força, comunicar ânimo, comunicar, transmitir aquilo que temos recebido da parte de Deus. E você pode renovar as suas forças hoje. Se precisa. A fonte é Deus. Buscamos em Deus. Aleluia. Querido Pai, feche os seus olhos e começa a orar. Começa a orar a Deus. Querido Pai, aqui estamos na Tua presença. Agradecemos a Tua palavra. Agradecemos o Teu amor por nós. Estes são momentos de renovação de propósito. E momentos também para alguém poder tomar um propósito neste dia. Deus abençoa cada vida, cada pessoa que está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estas vidas estão aqui na frente. Tu conheces, Senhor, a fraqueza que tem procurado tomar conta da sua vida, os problemas que têm vindo a enfraquecer o propósito que um dia tiveram fortes na sua vida, Senhor. Deus, conceda a Tua graça neste momento, a Tua fortaleza, Senhor, a Tua ajuda, Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as barreiras, todas as muralhas, todas as oposições, Senhor, que tenham sido colocadas ao redor para enfraquecer, Senhor, o propósito da alma, sejam derrotadas, derrubadas, caídas por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E haja um novo fulgor, uma nova luz, uma nova força, uma renovação, o poder do Espírito Santo entre e glorifique o nome de Jesus Cristo no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelas pessoas que ainda não tomaram uma decisão, uma escolha por Jesus Cristo. Também oramos em seu favor, Senhor, para que Tu abençoes a sua vida, guardes os seus corações, fortaleça, Senhor, os ajudes, Senhor, a compreender os Teus caminhos, a penetrar nas coisas de Deus, ó Senhor, na compreensão da Tua palavra, da mensagem da salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nesta noite. Seja uma noite de vitória, seja uma noite de bênção, seja uma noite de renovação, seja uma noite de restauração, de propósito firme, resoluto, Senhor, para seguir os Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Toda a igreja, aleluia, seja abençoada. Todas as vidas, quer dentro desta sala, quer através da internet, no lugar onde estejam, ouvindo, Senhor, aí o Teu Espírito conceda propósito, decisão, Senhor, de seguir os Teus caminhos, o caminho da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Senhor.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Receba a bênção de Deus pela fé e vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus pela fé. Tome-a pela fé